Oi, gente! No vídeo de hoje nós estaremos abordando o bioma predominante no estado de Mato Grosso e no nosso município de Nova Chavantina. Vocês têm alguma sugestão de que bioma seja esse? Esse bioma é o Cerrado, que é conhecido como a savana brasileira. É um bioma que originalmente cobria cerca de 22% do território brasileiro. Isso faz dele o segundo maior bioma de todo o Brasil. E ele é caracterizado por uma vegetação com árvores espaçadas, com árvores tortuosas, formação de gramíneas, mas tudo isso nós estaremos vendo mais para frente. Ele é distribuído pelos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão, Distrito Federal, Minas Gerais, Piauí e São Paulo. No mapa à direita, ele é representado pela coloração amarela. O clima ele é tropical, de altas temperaturas, com uma forte estação seca e que é típica desse bioma. Os invernos geralmente são secos e os verões chuvosos. O solo ele é muito pobre em nutrientes, possui pH baixo, baixa fertilidade, pouca disponibilidade de água na superfície, restringida a sobrevivência apenas às espécies adaptadas, ou seja, a maior parte da vegetação do cerrado é extremamente adaptada para sobreviver nesse tipo de solo. Ele apresenta uma vegetação adaptada à escassez de nutrientes, com caules e ramos tortuosos, cascas e folhas grossas, e as raízes podem atingir grande comprimento. Tem algumas raízes de plantas do cerrado que podem atingir até 15 metros de comprimento. Em relação aos caules e ramos tortuosos, isso acontece devido aos incêndios serem frequentes no bioma cerrado, decorrentes até de ações naturais, como, por exemplo, descargas elétricas, mas também incêndios criminosos, como, por exemplo, causado por ações humanas. Com isso, essas plantas elas possuem as gemas apicais, que são as gemas que ficam no ápice dos seus caules, e as gemas axilares. Quando vem o fogo, esse fogo ele destrói essas gemas apicais e as gemas axilares elas se desenvolvem formando os ramos e os caules tortuosos nessas plantas. Por isso, a maior parte da vegetação do cerrado possui caules tortuosos. As árvores também podem ser decíduas, perdendo as folhas na estação seca. E essas plantas têm essa adaptação para evitar a perda de água. Um exemplo típico dessas plantas decíduas no cerrado é o ipê, que dependendo da estação do ano você pode observá-lo florido, com folhas verdes e também perdendo as suas folhas. O cerrado não é homogêneo, ele pode apresentar desde um aspecto de floresta, o chamado cerradão, passando por formas intermediárias, como o cerrado propriamente dito, até um aspecto de campo, com gramíneas e poucas árvores, o chamado campo limpo. Na imagem abaixo é mostrada as formações de floresta que ocorrem no cerrado, como por exemplo a mata ciliar, que é encontrada às margens de rios maiores, a mata de galeria, que é encontrada no entorno de pequenos cursos d'água, a mata seca, que fica longe da água, e o cerradão, possuindo árvores maiores e mais eretas. Também tem as formações de savanas, que é conhecida como cerrado sentido restrito, que é caracterizado por ter árvores esparsas, ou seja, mais longe uma da outra, de caules retorcidos. E existem três tipos, que são o denso, o típico e o ralo. E as formações de campo também. Temos o campo sujo, com arbustos, e o campo limpo, sem arbustos, somente com gramíneas. O cerrado é a savana tropical mais rica do mundo, com cerca de 5% de toda a diversidade do planeta. O cerrado abriga 30% dos seres vivos identificados no nosso país. São mais de 12.140 plantas, 864 espécies de aves, 1.200 espécies de peixes, 199 espécies de mamíferos, 180 espécies de répteis, 150 espécies de anfíbios. Então, uma diversidade muito grande, fora a diversidade de invertebrados e insetos que ocorrem nesse bioma. A flora também é muito rica e diversa, com representantes muito conhecidos por nós, como por exemplo o pequi, o ipê e essa gramínea chamada de capim-dourado. Sua flora é composta por 12.385 espécies de plantas e 4.400 delas são endêmicas, ou seja, ocorrem apenas no cerrado.
Aqui nós temos um post informativo sobre algumas espécies endêmicas do Cerrado, como a copaíba, a sucupira branca, a aroeira, o pequi, o embiriçu, a jacarandá do Cerrado, a gomeira, o ipê amarelo do Cerrado, o pau-doce, o buriti, a peroba do Cerrado e a cagaita. Em relação à fauna, também é bastante diversa. Na região do Cerrado podem ser encontradas 67 espécies de mamíferos, 837 de aves, 120 de répteis e 150 de anfíbios. Aqui nós temos alguns representantes que são bastante conhecidos por quem mora ou vive em regiões que têm cerrado, como a anta, o tamanduá, o veado campeiro, o lobo-guará, a onça-pintada, a siriema, a jiboia e o tatu-canastra. Mas esse bioma também enfrenta sérios problemas, como a expansão agrícola, que é um dos problemas que mais vem atingindo o Cerrado, como formações de campos para agricultura, do milho, do café, da soja. A exploração extremamente predatória também é um problema muito sério, principalmente explorando árvores para a produção de carvão vegetal. A pecuária também causa diversos problemas, pois a reserva natural do Cerrado é desmatada para a formação de pastos. A expansão urbana também é um problema sério que o Cerrado vem passando, e principalmente o desmatamento. O desmatamento ele acaba atingindo não somente a vegetação, mas também tirando o habitat natural dos animais. Aqui nós temos uma charge para mostrar esses problemas que o Cerrado vem enfrentando. Fala o café do Cerrado, a cana-de-açúcar do Cerrado, a soja do Cerrado. No Cerrado só está faltando o Cerrado mesmo. Então, é só para mostrar para vocês que o Cerrado tem perdido sua área natural, principalmente para a agricultura. Aqui algumas referências. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.